As notícias na ERTE, edição de António Feliciano. Sejam então bem-vindos a esta edição de notícias e avançamos com uma indicação que marca a tarde desta quarta-feira. Um bebé de apenas 2 meses perdeu a vida num trágico acidente de viação que ocorreu pelas 15h30, precisamente desta quarta-feira, na Estrada Nacional 119, localidade de Biscainho, concelho de Coruche. A indicação está a ser avançada pelo Correio da Manhã, que cita fonte oficial da Guarda Nacional Republicana. Para além da vítima mortal, há ainda a lamentar mais 5 feridos graves, dentre os quais uma mulher de 36 anos, mãe do bebê, assim como 4 outras crianças, irmãs do falecido, todas elas meninas com idades entre os 6 e os 9 anos. Uma das meninas foi transportada de helicóptero para o Hospital de Santa Maria. Avança a mesma publicação. Esteve em causa uma colisão entre 3 automóveis. Rádio ERTE, a primeira a informar. A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica apreendeu 530 artigos e 2 armas de fogo em combate à contrafação online, no âmbito de um inquérito em investigação no Concelho do Entroncamento. Em nota de esclarecimento, a ASAI confirma que foram apreendidos os equipamentos eletrónicos utilizados para a realização de diretos através do Facebook para comercialização dos artigos: 3 telemóveis, um tablet, um ring light, bem como diversa documentação comprovativa de vendas e aquisições de artigos contrafeitos, designadamente malas, carteiras, perfumes e camisolas, ostentando marcas reconhecidas num valor a rondar os 17 mil euros. Foram ainda apreendidas 2 armas municiadas com carregadores de 10 e 160 munições, tendo sido detido um indivíduo de 41 anos de idade, constituído arguido e sujeito à medida de coação de termo de identidade e residência. Esta ação contou com o apoio da Polícia de Segurança Pública de Santarém e do Entroncamento e ainda de 2 binómios sinotécnicos da Unidade Especial de Polícia da PSP. É já nesta quinta-feira que a Polícia de Segurança Pública vai realizar mais uma ação de controle de velocidade na Estrada Nacional 110, em Carvalhos de Figueiredo, concelho de Tomar, iniciativa inserida na Operação Nacional Quem o Avisa. O radar será colocado pelas 8 da manhã naquele troço, numa medida que visa sensibilizar os automobilistas para a obrigatoriedade de respeitar os limites impostos naquela via, troço do território nabantino propício a infrações, desde logo aos excessos de velocidade, algo que coloca em causa não só os automobilistas, como também os peões. Ainda no mapa relativo a novembro, a PSP irá estar em Torres Novas, na sexta-feira, dia 15, em particular na variante do Bom Amor, seguindo-se nova operação no Entroncamento, na Avenida das Forças Armadas, no dia 25. A 27 de novembro, a Polícia de Segurança Pública colocará radar na Avenida Santana Maia, em Abrantes. Rádio ERTE, a primeira a informar. O cenário está longe de ser o desejável ao nível de médicos de família do concelho de Tomar. Nesta altura, a freguesia de São Pedro está sem clínico há pouco mais de 2 meses, sendo que na Aceiceira, por sua vez, a situação é ainda mais preocupante face à ausência de profissional há cerca de 2 anos. Os utentes destes territórios são assim obrigados a deslocar-se até Olalhas, onde também está uma médica de licença de maternidade, pelo que o atendimento acumula diversas pessoas e os tempos de espera aumentam de forma significativa. Perante este quadro, o Partido Social Democrata pediu explicações na recente reunião de Câmara, altura em que o vereador Tiago Carrão centrou as maiores preocupações precisamente em São Pedro e na Aceiceira. No caso de São Pedro e de Aceiceira, São Pedro, por exemplo, está sem médico de família já há alguns meses, 3, 4 meses, sensivelmente. Estamos a falar de mais de 2 mil utentes que neste momento têm que se deslocar para serem atendidos às Olalhas. Ou seja, e a pergunta aqui que eu faço sobre isso é se o município está a par dessa situação, como é que está a trabalhar para tentar resolvê-la, porque sabemos, e na altura até já falámos sobre este tema, sobre a questão da mobilidade, estamos a falar de pessoas idosas com poucas capacidades de deslocação, elas não existem ainda soluções de transporte efetivas, até se chegou a falar sobre a questão de melhorar o transporte a pedido para poder servir estas pessoas, que daquilo que nos chegou ainda não aconteceu. São pessoas que têm que ir de São Pedro para Olalhas e que só são atendidas a partir das 3 da tarde, daquilo que nos disseram. Ou seja, é uma situação preocupante. A Aceiceira também está sem médico de família, daquilo que até o Presidente de Junta de Freguesia disse publicamente. Deixar essa preocupação e perguntar também se está a ser acompanhada essa situação e se temos em vista uma solução, porque é realmente um transtorno para estes milhares de utentes.
Filipa Fernandes, vice-presidente da Câmara de Tomar, assegura que a autarquia tem feito pressão para que este cenário se possa resolver o quanto antes, admitindo que a falta de médicos fragiliza a população, em especial os mais idosos. Mas o que o Sr. Presidente tem feito é algumas reuniões e alguma pressão para que, efetivamente, isto seja acautelado e que não haja estas falhas de médicos de família que, como bem sabemos, fragiliza os mais idosos, fragiliza as populações das nossas freguesias. Não é desejável, não o desejamos como bem sabem, mas o que tem sido feito por parte do Sr. Presidente é de alguma forma reforçar essa necessidade de contratação de médicos de família para as unidades de saúde das freguesias. E assim o faremos, continuaremos a fazer alguma pressão para que isso seja devidamente previsto o quanto antes. Falta de médicos de família no concelho de Tomar, cenário longe de ser o desejável, freguesia de São Pedro e ainda da Aceiceira, com maiores transtornos, a população obrigada a deslocar-se até Olalhas, onde também falta uma médica que está em licença de maternidade. Os tempos de espera aumentaram de forma significativa. Rádio Hertz. Informação. A Assembleia Municipal de Tomar aprovou um novo acordo de regularização dos pagamentos em dívida à Águas do Tejo e à EPAL, dívidas existentes desde 2006. Está em causa um acordo a realizar com a nova entidade bancária, neste caso com o Banco Europeu de Investimentos. Como explicou o presidente do município de Tomar, Hugo Cristóvão, o acordo, que já tinha sido aprovado noutra Assembleia Municipal, transita agora para a nova entidade bancária, o BEI, que em face das taxas existentes resulta numa poupança na ordem do €500 mil. Na altura, este acordo de pagamentos foi feito com base num decreto-lei que saiu, portanto não foi obviamente para Tomar, foi para o país, para permitir precisamente estas regularizações e definia os termos. Mas logo na altura eu referi que provavelmente, era isso que as entidades nos diziam, provavelmente ia ser conseguido posteriormente, mas para isso era preciso que aquele primeiro passo fosse dado, uma autorização, ou melhor, ia ser conseguido um acordo com o banco, com o BEI, portanto o Banco Europeu de Investimento, para ser com essa entidade a questão do pagamento da dívida, ou portanto ser esse banco a assegurar este crédito. E é isso que está aqui a ser pedido para ser autorizado. A entidade pede-nos, aliás, como expliquei na Comissão Permanente, para que isto possa acontecer, porque há aqui depois tramitação a seguir. Era muito importante que isto estivesse decidido até ao dia 15 de novembro. Eles têm aqui um conjunto de tramitação seguinte a fazer para, digamos, formalizar isto. O que é que ao município interessa? O que interessa, como está nos documentos que vos foram presentes, é que, no conjunto, portanto, dos 100 meses, ou nas 100 prestações, a previsão de poupança com esta transferência, poupança para o município de Tomar, é de perto dos €500 mil. Portanto, estão aí as contas. Claro que é uma previsão, depende muito da evolução das taxas de juros, e a previsão, neste momento até que vá baixando, mas obviamente é uma previsão, mas a previsão, que de qualquer forma, mesmo que alguma coisa falhe, será sempre mais favorável do que, portanto, a entidade anterior. A previsão, no caso das Águas de Val do Tejo, são de €357.871 e no caso da EPAL, €139.770, portanto, no conjunto, perto de €498 mil, no conjunto, portanto, das 100 prestações. O PSD, que se absteve na votação referente aos pontos sobre as dívidas à Águas do Tejo e à EPAL, não deixou, no entanto, de criticar a forma como o processo foi conduzido. Foi o caso do eleito Pedro Pereira, que referiu ser este um exemplo de má gestão financeira do município. Isto é um exemplo da má gestão financeira do município. É claro, a transição e o fecho do SEMAS podia ter sido feito através de um empréstimo. Mas isso tinha que vir aqui e tinha que ser fiscalizado aqui. O que optaram por fazer foi financiar-se à conta de dívida junto de entidades externas, o que demonstra logo uma falta de solidariedade institucional com estas duas entidades. Mas, segundo os contratos que se tinham, houve penalização em juros e não foram poucos. Pior do que qualquer empréstimo bancário. Mas deixou de haver controlo
deixou-se de pagar, e agora porque é que são 5 milhões, porque é que são 3 milhões? Não houve necessidade, deixou-se de pagar e esse dinheiro entrou para o SEMAS. Deu para, entre outras coisas, segundo o que consta aí, haver venda de viaturas ao desbarato, entre outras coisas. Para um empréstimo em melhores condições não vir aqui, houve um financiamento à conta de dívida. E isto foi mau para todos. É uma má gestão. E nós não podemos estar a compactuar com má gestão. Ainda para mais, isto veio atropelar uma série de práticas, nomeadamente as notas de crédito que vinham da EPAL e por aí fora, que ainda não sabemos se estamos realmente a poupar ou não ou a assumir estas dívidas. Isto é uma gestão em cima do joelho. E é isto que as pessoas têm que saber. Para que um empréstimo não venha aqui com melhores condições e seja fiscalizado por esta Assembleia, a Câmara optou por se financiar à conta de fornecedores e causou toda esta atrapalhada. A Assembleia Municipal de Tomar aprovou o novo acordo de regularização dos pagamentos em dívida à Águas do Tejo e à EPAL, dívidas existentes desde 2006. O Sporting de Tomar joga hoje, quarta-feira, no reduto do Futebol Clube do Porto, em jogo da quarta jornada da Primeira Divisão Nacional de Hóquei em Patins. O embate terá lugar pelas 20 horas, com transmissão de relato na Hertz. A equipa de Nuno Lopes está numa série de 2 vitórias seguidas e tem agora um teste de veras complicado, mas tudo será possível, assim os nabantinos estejam em noite sim. Vamos então aos jogos que compõem esta jornada. Porto Sporting de Tomar, Murches Ribadave, Benfica Hóquei de Barcelos, São Joanense Sporting e Valongo Juventude Passense já realizados, o Hóquei Clube de Braga 2, Oliveirense 1 e ainda a Juventude Viana 7, Candelária 0. Recordar-se desde já a classificação: na frente Barcelos 12 pontos, segundo o Sporting, Benfica e Porto com 9, quinto Hóquei Clube de Braga com 7, sexto Sporting de Tomar, Valongo, Oliveirense, Juventude Passense e Candelária 6 pontos, 11º Ribadave com 4, 12º São Joanense e Juventude Viana com 3, 14º e último o Murches, que ainda não pontuou. Rádio Hertz, a primeira a informar. A Polícia Judiciária participou na maior operação jamais realizada contra o tráfico de seres humanos, coordenada pela Interpol, ação que decorreu em simultâneo em 116 países, sendo que em Portugal, para além da PJ, houve registro para a intervenção da Guarda Nacional Republicana e da Polícia de Segurança Pública. Em território nacional foram detidas 7 pessoas, uma por tráfico de seres humanos, outra por tráfico de estupefacientes, 3 por uso de documentos contrafeitos e 2 por permanência irregular no país. Foram ainda identificados 4.203 cidadãos, fiscalizados 23 locais e abertos 6 inquéritos. As diligências investigatórias desenvolvidas incluíram 5 ações de fiscalização, 2 das quais na zona de Leiria e 3 em Torres Vedras. Rádio Hertz, informação. A Câmara de Torres Novas vai avançar para uma obra coerciva com o objetivo de restabelecer as condições de segurança na Rua Alexandre Herculano. Foi por isso assinado o auto de consignação para demolição dos edifícios ali situados nos números 51 e 55, em pleno centro histórico da cidade. A obra foi adjudicada à empresa lusitânia Sociedade de Construções S.A. por um valor a rondar os 46 mil euros, acrescido de IVA, sendo que a obra terá a duração prevista de 90 dias. O município tomou posse administrativa dos imóveis, que apresentam evidências de deterioração acelerada, situação que corria o risco de se agravar em caso de condições climatéricas adversas, refere a autarquia em recente nota de esclarecimento. Apesar de diversas notificações, o proprietário nunca solucionou a questão, pelo que a Câmara decidiu recorrer a ferramentas legais para intervir nos imóveis de forma a garantir a segurança de pessoas e bens, através da sua demolição parcial, acrescenta o mesmo texto. Apesar dos condicionamentos, a circulação pedonal na Rua Alexandre Herculano será garantida. A circulação rodoviária para cargas e descargas terá de ser efetuada antes e após o local da obra.
Um homem de 64 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública em Leiria, sendo que sobre o indivíduo pendia um mandado de detenção para cumprimento de uma pena de prisão de 1 ano e 4 meses, condenado por ter sido apanhado a conduzir sem a devida habilitação legal e ainda por um crime de desobediência. O homem foi apanhado no terminal rodoviário. A PSP refere-se em comunicado que após inúmeras diligências policiais foi possível constatar a sua presença esporádica em Portugal e após a sua visualização junto do terminal rodoviário de Leiria, quando se preparava para se ausentar novamente do país, foi o mesmo detido e conduzido ao estabelecimento prisional de Leiria para cumprimento da referida pena. Rádio Hertz, a primeira a informar. O filósofo e docente José Alvejana vai apresentar em Tomar, nesta quinta-feira, 14 de novembro, às 21h30, o seu livro intitulado Filosofalando. Trata-se de uma seleção de crónicas da rúbrica semanal de filosofia com o mesmo nome, que mantém na Rádio Hertz há já largos anos, numa edição da editora Alma Letra. A obra a apresentar no auditório da Biblioteca Municipal António Cartaz da Fonseca, em Tomar, traduz para o papel um conjunto de crónicas filosóficas que exploram questões do dia e reflexões sobre a vida, desafiando o leitor à reflexão. José Alvejana, em declarações à Hertz, falou sobre esta publicação que tem origem nas crónicas emitidas na Hertz. Começa com um desafio da rádio, exatamente, em concreto a Rádio Antena Livre, que me desafiou, como disse, a fazer uma crónica semanal e com a minha formação de base é filosofia e tenho algum trabalho no sentido de trazer a filosofia à rua, achei que era uma boa oportunidade, uma boa pista, digamos assim. Embora muitas vezes seja considerada académica ou escolar, é uma matéria que está presente nos desafios, nas decisões de todos os dias. E o objetivo destas crónicas, e portanto deste livro, é exatamente esse, por um lado trazer a filosofia para o cotidiano, para a vida, por outro lado, passar da vida à filosofia, no sentido de que a vida coloca questões que têm impactos filosóficos. Portanto, pegando nas questões que nos são colocadas todos os dias em situações as mais variadas, refletir um pouco sobre isso, pensar, numa filosofia, à medida de um vasto auditório, como é evidente. É já nesta quinta-feira, às 21h30, na Biblioteca de Tomar, que José Alvejana apresenta o livro Filosofalando. Rádio Hertz, informação. Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Luís Osterbeck. Nesta quarta-feira de 13 de novembro, há 9 anos, mais de 100 pessoas, na verdade quase 150, foram assassinadas em atentados em Paris e Saint-Denis, em França. Recordo-me das imagens de sobreviventes, olhos desorientados, vazios, sem alento. Um olhar que eu vi antes nos Guaranis de São Miguel das Missões, apanhados entre dois mundos que os renegaram. O tempo indígena, em que eram os senhores que tantas vezes aterrorizavam outras comunidades indígenas, e o tempo cristão que abraçaram, mas não era o seu, e terminou por os escravizar. As causas eram diferentes, mas o olhar e a dor eram os mesmos. Por estes dias regressei a Paris e vi na rua uma exposição de fotografias comemorativas dos 50 anos do 25 de Abril. Uma delas chamou-me a atenção, a de pessoas regressadas da África em 1975, descendo os degraus que as conduziam do navio Nyassa para a terra firme do continente. O mesmo olhar vazio, receoso, mas sem alento, descrente do futuro. Também em Paris pude visitar uma exposição da obra da grande pintora brasileira Tarsila do Amaral e num dos seus quadros voltei a ver os mesmos olhos. Eu conhecia o quadro, mas nunca me tinha chamado a atenção. Esses olhos vazios. O quadro chama-se Operários e data do início dos anos 30 do século passado. Não posso deixar de pressentir que, com causas distintas, refugiados de guerras, sobreviventes de conflitos, violentados no trabalho, mas também sem abrigo nas nossas cidades, ou empobrecidos que não entendem o que lhes aconteceu, e tantos outros, passam por nós como um cenário mudo, imenso, através do qual vamos correndo, quem sabe-se para nos juntarmos a eles. Os perseguidos, refugiados e aprisionados da Síria, da Palestina, de Israel, do Líbano, da Ucrânia, da Rússia e também dos subúrbios de Paris ou de Lisboa,
que assistem às guerras e às violências perpetradas pelos seus dirigentes são tantas vezes reduzidos a esse olhar de quase morte. Uma morte que chega devagar e convive com a vida, sem pressa. Mas a fotografia saída do Niassa há 50 anos mostra que vale a pena continuar a reconstruir a vida. Todos sabemos como em 1975 os portugueses receberam, não sem dificuldades, medos e desconfianças, quase 10% de novos habitantes em poucos meses. E esses novos habitantes eram chamados de retornados, apesar de voltarem a uma terra que em muitos casos nunca tinham visto, ou seja, à qual não podiam voltar porque não tinha nunca sido a sua. Porém, abrindo os olhos, ajudaram a mudar Portugal para algo muito melhor. E com isso mudaram também as suas vidas. É uma coincidência feliz que de todas as imagens de olhos vazios que me chegaram na última semana tenha sido a do Portugal de Abril, que ilustrou que há sempre lugar para a esperança desde que se continua a caminhar. Talvez esteja aí a grande força do 25 de Abril, apesar de todas as diferenças de opinião que existem à volta dele e depois dele, felizmente. Como cantou José Afonso, menino sem condição, irmão de todos os nus, tira os olhos do chão, vem ver a luz. Menino do mal trajar, um novo dia lá vem. Só quem souber cantar virá também. Luís Osterbeck com a sua nota do dia. Está finalizado mais este espaço de notícias. Continue connosco. Estas e outras notícias em radiohertz.pt.